Oi, pessoal. Então vamos lá, vamos se localizar primeiro. Física B, tá? Aula 16, página 283, tá bom? Essa aula é uma aula de reflexão total. Então vamos lá, a gente aprendeu refração. Refração é quando troca de um meio para o outro, certo? Quando a luz atravessa de um meio para o outro. Aqui a gente vai ter uma condição especial que vai impedir a refração. Então, ó, quando temos dois meios diferentes e a luz não consegue atravessar de um meio para o outro, ou seja, a refração não consegue acontecer, ela vai acabar sendo refletida. E aí a gente vai ter a reflexão total, tá? Então vamos lá, ó. Eu tenho o meio A e o meio B. Eu tenho um raio de luz que está incidindo no meio A e precisa atravessar para o meio B. Se não tivesse desvio, ele seguiria esse pontilhadinho aqui. Mas a gente já viu que na refração o preço que se paga é o desvio. Então, vocês concordam que esse raio ele pode ir abrindo o quanto ele quiser até ele chegar bem em cima do muro aqui, onde ele não está nem no meio A, nem no meio B, ele está literalmente na superfície de separação dos dois meios? Quando o raio está nessa situação, é o limite da refração, ou seja, a refração ainda está acontecendo, mas qualquer coisinha a mais que esse raio for, ele já passa para o lado de cima e vai sofrer reflexão, tá? Então, ó, reflexão total só vai acontecer quando a luz vai do meio mais para o meio menos, ou seja, tem que ir do meio mais refringente para o menos meio refringente. A brincadeira aqui é tentar achar qual o ângulo que eu tenho aqui de incidência para ainda acontecer a refração, tá? Então aqui, ó, ângulo limite da refração. É o maior ângulo de incidência onde ainda temos a refração acontecendo. Ou seja, vamos supor que esse meu ângulo dê 40. Ou seja, se eu incidir com 40 graus, ainda eu tenho a refração. Se for 40, qualquer coisinha que seja, isso já vai rebater e vai espelhar. E aí eu vou ter uma reflexão total. Aqui, ó, o seno do ângulo limite, ou seja, é esse ângulozinho aqui que eu quero descobrir, tá? A gente tem o costume de chamar ele de L, por ser de limite. É a divisão dos dois índices de refração. Então, é o índice de refração menor dividido pelo índice de refração maior. Pessoal, tem que lembrar que índice de refração tem que ser um número positivo maior do que 1. O índice de refração do ar é 1. Todo mundo tem um índice de refração maior do que 1. Então, aqui vocês vão colocar o índice de refração menor e o índice de refração maior, tá? Não pode esquecer desse detalhe, é menor por maior. E aqui, ó, sem drama, sem mimimi, tá? Tem que lembrar da tabelinha dos ângulos que a gente já tinha conversado, que é 30, 45 e 60, tá bom? Por quê? Porque isso aqui, ó, vai dar um número. Uma vez que isso aqui vai dar um número, eu preciso saber quem é esse cara aqui dentro. Então, por exemplo, vamos supor que essa minha continha aqui, essa minha divisão dê meio. Isso significa que o seno de L é igual a meio. Ah, então peraí, esse meu L é o ângulo de 30 graus, tá bom? Quando que eu uso essa brincadeira da reflexão total? Bom, a fibra ótica é um exemplo clássico de reflexão total. A gente sabe que a luz não faz curva, né? Então, quando eu solto um pulso de luz dentro de uma fibra ótica, essa luz vai se rebatendo, se debatendo lá dentro, até sair do outro lado. Então, ela bate na superfície, teoricamente ela devia atravessar e sair para o lado de fora da fibra, mas ela sofre reflexão total e é rebatida para o lado de dentro. Fica mais ou menos assim, ó. Pego uma fibra ótica e aí eu começo com um pulso aqui, com um raio. Isso, ao invés de passar para o lado de fora, é rebatida.
e isso vai acontecendo espontaneamente, sem que eu precise gastar energia, por exemplo. Então, a reflexão total, quando bem utilizada, ela facilita o meu processo de transmissão de informação através da luz e também me economiza energia, tá? Tem que tomar só um cuidado, porque a fibra ótica tem que ser o mais perfeita possível. Qualquer coisinha que eu encontrar aí no meio do caminho já vai impedir que seja tão bem transmitido assim o meu raio de luz, tá bom? Tranquilinho, pessoal? Exercícios já já.